Vamos lá? Primeiramente, eu quero, antes de começar a fazer as previsões, eu gostaria de perguntar pra vocês. Vocês querem as previsões? Se você tem ansiedade, eu vou pedir pra você sair da live. Combinado? A Chay não quer que vocês fiquem maus. O que eu vou falar aqui é pesado. Já aviso. Lembrando que, gente, são previsões. Eu não sou Deus. Posso errar? Claro que sim. Eu nunca disse aqui, gente, me sigam, eu sou a melhor vidente do mundo. Não. Eu sou uma das videntes mais assertivas. E 99,9% das minhas previsões são acertadas. Porém, gente, eu não me vanglorio disso. Eu gostaria que vocês... Vocês querem saber? Então tá. Vamos lá. A primeira coisa que eu vi, gente, foi o seguinte, tá? Como se nas escolas, tá? Começassem a ocorrer algumas mudanças. Como é que eu posso explicar? A educação, gente, ela não vai ser mais a mesma. Porque assim, as mudanças que eu vi para os professores, veja bem, são várias previsões. Para os professores são boas. Eu até diria, a sensação que eu tenho é que vai ser mexido na questão horário de professores, salários e tudo mais. Então, a parte de professor, ok. O problema é a questão educação. Tipo assim, como se... A sensação que me dá é como se incluíssem algumas coisas a mais de tecnologia e outras coisas terão que ser deixadas de lado. Se a voz estiver estranha, gente, não se preocupem que é problema do próprio Instagram. Então, assim, eu não posso falar o que vai acontecer nas escolas a partir de abril, tá? Então vocês podem marcar aí. A partir de abril, algumas mudanças. Sabe qual é a sensação que eu tenho mesmo, gente? É como se fosse... pelo amor de Deus, tá, gente? É o que eu senti de sensação. Vocês não vão me crucificar e depois saírem falando coisa que vocês nem sabem. É como se... se fosse melhor educar em casa, sabe? Então vai ter, vamos lá, e é num geral, tá? Vai ter muitas coisas online. Vamos pensar pelo lado assim, gente, de certa forma, ok, vai ser legal. Só que não vai ter... Vocês lembram que eu falei pra vocês outro dia no grupo dos leões, inclusive, que eu posto muita coisa lá pra vocês sobre as atividades? Agora possa ser que não faça sentido pra vocês, mas daqui uns dias vocês vão começar a me marcar. Vai ter regras nas escolas que não vai agradar alguns pais e alguns pais vão optar por coisas diferentes, tá? Por exemplo, gente, o que eu sugiro? Tá? Que vocês comecem a fazer atividades com seus filhos, que vocês... antigas. Vocês lembram aquela atividade do mercadinho que eu falei pra vocês fazer? O Zac, tipo assim, ó, ele gosta muito de interagir. Aí eu fui lá no mercado, nas lojinhas, e peguei os panfletos, né? Os panfletinhos, e eu recorto, daí eu pego dois, a frente e o verso. Tipo assim, ele recorta um cafezinho, uma massinha, um franguinho, uma maionese, vamos supor. Ele recorta, ele faz a massinha e ele monta e fica como se fosse um negocinho minimalista. Um brinquedinho de papel, né? De comidinha. Então, coisas... Vocês vão ter que começar a tocar na educação do filho de vocês dessa maneira mais antiga mesmo, tá, gente? Porque vai chegar uma época que você não... Ó, escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. Gente, isso aqui são previsões pra 2024. Não vai mais ter aquela criança, por exemplo, que joga taco na rua. Vocês lembram? Que a gente gostava de jogar taco na rua? Bolita, 5 Marias, 3 Marias, um monte de coisa assim, não vai ter mais. A outra previsão que eu tenho, fazer por partes, tá, gente? Vamos lá, continuando aqui na questão das crianças. A outra previsão que eu tenho é assim.
vai vir no mundo um monte de criança para ajudar a guerrear pelo espiritual. Então, vocês vão ter a sensação que as crianças que vêm hoje, que nascem, né, nesse ano, que nasceram no ano passado, no retrasado, elas são mais ativas. Mais ativas. Mais espertas, não diria... Talvez não seria essa a palavra, mas é o que eu consigo sentir, que elas têm mais mediunidade. Talvez eu não esteja me expressando certo, mas a intenção é passar que vocês vão ver que os filhos de vocês vão dizer assim, ó, um exemplo, né? Eles vão vir com lembranças de outras vidas. Porque são espíritos que estão convocados para a guerra. Vocês entendem? Aí, por exemplo, assim, vamos dizer, o José, ele vai dizer, um exemplo, eu vou pegar meu filhinho de exemplo, mas pode usar o de vocês, tá? Mamãe, olha, eu sinto que eu fui tal pessoa na vida passada, ou mamãe, eu tô lembrando de uma coisa, e de repente você lembra que aquilo não aconteceu. Então, que ficou presa em uma... Tem gente que não acredita em vidas passadas, mas o espiritual me passou isso, então eu tenho a obrigação de passar. Então vai ter muitas crianças no mundo inteiro, inclusive, relatando que se lembram da sua vida passada. São espíritos que estão sendo convocados para a guerra espiritual que vai acontecer. Outra coisa que me preocupou muito, gente, mas muito mesmo. Vai vir jogos. Eu não consigo me lembrar... Ai, meu pescoço. Meu Deus, eu me estralo tudo, gente. Parece que eu tô toda quebrada. Vocês lembram que tinha... Eu não sei se era um jogo, o que era, da baleia azul. Não sei se vocês lembram que tinha isso. Faz uns 2 anos atrás, eu acho 3, né? Nem isso. Vai vir coisas assim, tá? Lá pro mês de maio, julho, já vai dar indícios agora. De jogos que coloquem a vida das crianças em risco. Por que vai acontecer esse tipo de situação com as crianças, tá? Porque o diabinho, vamos falar essa palavra pra vocês entenderem, né? O inimigo oculto, ele tá furioso com as crianças. Porque as crianças são a salvação do nosso mundo. É isso que foi me passado ontem à tarde, que eu cheguei a ficar mal, pra vocês terem uma ideia. Então, vai ter muitas pessoas, tá? Inclusive, nesse canal desta moça também, eu não tenho TikTok, mas às vezes eu acompanho por um outro TikTok ali, que é da Mais Sensitiva, ela sempre fala sobre isso e eu assino embaixo, tá? Claro, tem algumas coisas que são diferentes, né, que eu não consegui visualizar, mas eu falo sobre a minha previsão, né, sobre as crianças, tá? Então, vai vir esse jogo que pode ceifar a vida de algumas pessoas. As crianças vão começar a ficar loucas, assim, sabe? Assim, no sentido de eu quero aquele jogo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá? Então, esse é o cuidado. O outro cuidado que nós temos que tomar, a partir de fevereiro, que já estamos no mês de fevereiro, é sobre raptos de criança. Ah, Chay, mas isso sempre aconteceu. Sim, isso sempre aconteceu. Mas eu vou dar 3 lugares específicos que vocês têm que cuidar. Me vem 3 tipos de situação, tá? Por exemplo, assim, eu fui na padaria, né? E eu peguei uma ficha, vou dar um exemplo que o espiritual me mostrou. E eu peguei uma ficha pra ser atendido pela moça do balcão. Ok. Aí eu digo assim, José, Isaac, espera a mamãe aqui na porta, a mamãe já vem. Nesse meio tempo, vocês entendem? É nesse tipo de situação que o espiritual me mostra que as mães, principalmente, têm que se atentar. Por exemplo, gente, praias. Quando você for na praia, eu peço pra vocês, principalmente que são mães, abram os olhos de vocês. Por favor. Ah, mas o meu filho sabe nadar. Não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é que tu tem que ficar com 50 olhos em cima do teu filho. Raptos. No pátio, gente, vai acontecer muito. De a mamãe deixar o filho no pátio, entrar pra dentro, quando voltar não está mais. O espiritual, ele me passa isso. Então eu vou pedir pra vocês, por favor, gente, você que é mãe, observe o teu filho. Eu sei, gente, eu sei o quanto é cansativo. É muito cansativo, gurias e guris. Tem vezes que dá vontade de dizer assim, oh, meu Deus, o que foi feito pra merecer isso? Canseira. Por exemplo, gente, vocês não têm noção. Deus que me perdoe. Mas pra fazer o número 2 eu tenho que marcar. Eu penso assim, hoje eu vou ir no banheiro. Das 11 até as 11h05, sei lá, 11h10. Entendem? Então, eu tenho a obrigação de passar pra vocês isso. Então, assim, se vocês não acreditam em mim, eu não posso fazer nada. Só que eu não estaria aqui falando uma besteira, sendo que eu sou mãe. Eu sou mãe. E eu me preocupo, O que eu vi aí ontem, eu pensei assim, ó, que hoje aconteceu uma coisinha, enfim, que me deixou um pouco triste, mas vocês sabem que eu sou aquela pessoa que, igual o palmeira, enverga, mas não quebra, né? As pessoas até tentam fazer de tudo pra me derrubar, pra me deixar triste, mas eu não fico, e eu sou muito forte. Então eu pensei assim, ó, será que eu falo?
Daí eu ia fazer em post, mas aí eu pensei, se eu fizesse em post, eu não ia ter a chance de me explicar. Então tem mais coisas sobre as crianças ainda. Tem mais 4 coisas, tá? Deixa eu só encher meu chimarrão que eu já vou falar. Presta bem atenção nessa live, envia pra tua amiga que é mãe, envia nos grupos, tá, gente? Porque isso aqui é sério, não é pra apavorar. Não é pra apavorar, gente. É apenas pra vocês entender. Pra vocês entender o quanto é necessário vocês ouvir as minhas previsões. Porque daqui a pouco, olha como uma previsão pode salvar uma vida. Vamos supor... Vamos supor que daqui a pouco o teu filho era pra ser sequestrado e você lembrou da minha previsão e tu pensou, opa, eu vou cuidar porque a Chay falou. E você evita alguma coisa, tá? Então, peraí, gente, que eu vou pegar meu mapa. Eu perdi a minha térmica, agora eu tô só com a chaleira, bem gaúcha, né? Peraí. Vou encher aqui porque eu fiz com coco. Vamos continuar. Agora eu vou continuar falando das crianças, tá? Outra coisa que eu vou explicar pra vocês sobre as minhas previsões, tá? Quando eu fico quietinha assim do nada, que, ó, podem perceber, gente. Só que eu não sei se alguém já percebeu. Quando eu falo assim, pessoal, agora eu vou ter que desligar, que eu vou fazer outra coisa. É porque eu não tô bem. Porque o espiritual começou a me passar coisas e eu não tô conseguindo ficar. Então ontem me aconteceu isso de tarde, eu ia ficar mais. Porque eu queria passar previsão, eu não consegui ficar. Então vamos lá, sobre as crianças ainda. Lembra do que eu falei? Agora nós vamos falar um outro assunto muito sério. Não me levem a mal no que eu vou falar. Não me levem a mal no que eu vou falar. Mas não deixa mais o teu filho, por exemplo. Eu quero dormir no meu amiguinho, mamãe. A mamãe não conhece a família do amiguinho, mas a mamãe vai deixar. Se você não conhece a família dos pais do amiguinho, não deixa. Não deixa. Sabe por quê? Eu vou explicar pra você o porquê você não pode deixar. Gente, às vezes, o que acontece? Como? Vamos contar aqui comigo. Fevereiro, março, abril e maio são os meses que me preocupam. Daqui a pouco um espírito do mal usa alguém da casa do amiguinho pra fazer alguma coisa pro teu filho. E daí? Como é que tu vai saber? Como é que o teu filho de 5 anos vai te explicar? Mamãe, aconteceu isso comigo. Você vai saber somente daqui a um tempo. Chay, mas a criança não pode ser... A criança tem que se acostumar com outras pessoas. Ok, a criança tem que se acostumar com outras pessoas. Mas eu tô falando isso não como estatística. Eu não sou uma pessoa que trabalha no como é que é? Naqueles negócios que faz pesquisa. No IBGE. Eu sou vidente. Eu tô falando isso pra você se prevenir. Então, se vocês querem me ouvir, ok. Se não, tudo bem. Agora, a outra previsão que eu tenho é que vai vir algo referente a doenças, tá? Que pode abalar pais e mães e vai atacar inicialmente as crianças. É um surto. Eu não consigo ver epidemia ou pandemia, sabe, gente? Por exemplo. Mas eu vejo que vai vir uma época, questão de criança, mas pandemia para nós, adultos e tal, já vou explicar. Que daí esse é outro assunto, tá? Então vamos fazer o seguinte, para encerrar esse assunto de crianças. Agora eu vou falar uma outra coisa muito pesada, que eu não sei se não vai cair a live. Se cair, daí não sei, né? É o seguinte. Vocês lembram que uma vez eu falei pra vocês, gente, vai ser descoberto um túnel, aonde nesse túnel tem membros, meu Deus, não consigo nem falar isso. Tem membros inferiores e superiores de crianças. Vocês lembram disso? Eu falei que com o tempo isso iria se dar, isso iria aparecer, vocês lembram? Então, gente, olha só. As nossas crianças, como eu tô dizendo, são anjos que vieram para nos guiar. Olha o espiritual falando, gente. Olha minha orelha. Olha aqui, ó. Ó, quando acontece isso,
tá? É o espiritual falando. Então eles falam o quê? Olha o que o espiritual fala assim. O espiritual ele fala assim. O espiritual diz assim: as crianças serão o coração do mundo. É através deles que virá a cura, veja bem, das dores da alma. Muitos são os espíritos que vão tentar contra a vida das crianças. Mas vocês mulheres, principalmente, veja bem, esse recado é para nós mulheres, vão ter visão de águia para cuidar dos seus filhos. O espiritual fala assim: eu espero que muitas pessoas deem ouvidos ao que a Shaline está falando. Porque virá algo doloroso referente às crianças por esses dias ainda. E quando vocês ouvirem esta revelação ou previsão e se cumprir, vocês saberão que precisam se atentar, orar, orai e vigiai. Os maus espíritos estão soltos, prontos para fazer maldade. Mas os espíritos da luz estão preparados para livrar aquele que buscar o seu santo nome. E que não seja em vão, mas sim verdadeiro. Então, assim, gente, o que eu sinto de verdade, tá? É momento de reflexão. Inclusive, eu vi aqui, enquanto eu falava pra vocês, que sobre o Davi, aquele menininho que foi encontrado que se perdeu na praia, vocês vão ter notícias, tá? Vai ser um caso desvendado atrás do outro. Por exemplo, da Ana Sofia, depois do Edson Davi, e assim vai ser tudo desvendado. O espiritual ele me fala que nada vai ficar oculto, exatamente nada.